Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Lana Braga, sou professora de Sociologia e hoje nós vamos trabalhar, tá, o tema de poder, política e Estado, tá certo? Vamos trabalhar esses conceitos, tá? Saber o que significa cada um, tá certo? Apesar desses conceitos, eles estão diretamente ligados um ao outro, como vocês vão perceber de acordo com a nossa aula de hoje, tá? Então, nós vamos começar com o conceito de política. E quando nós falamos de política, né, sempre a gente se remete aos partidos políticos, sempre nos remete a escândalos dentre a política brasileira, né? Mas a política é uma forma, né? É a forma de como as pessoas elas se relacionam, tá? E na Grécia Antiga, né, que é o berço, né, o berço da civilização ocidental, tá? Na Grécia Antiga, a política, ela se refere, tá, a um conjunto de processos que acontecem na cidade, né, que acontecia na polis, né, que era um universo, a polis na época que era um universo social grego, tá certo? Então, a cidade, ela centraliza esse conjunto de processos, tá? Processos sociais, econômicos, que a gente vai ver no mundo moderno hoje, tá certo? Então, Aristóteles, né, na sua obra A Política, né, ele trata da natureza, ele trata, né, a organização, essa fragmentação, a divisão dentro do Estado, tá? Ele trata as funções atribuídas dentro dessa organização, dentro do Estado, tá? Isso naquela época, né, na sociedade ateniense, ok? Então, a política, ela pode ser entendida como a ciência do Estado, tá certo? A política ela pode ser compreendida, entendida como assim, é uma ciência, né? Como uma arte, como os grupos eles irão se relacionar, se organizar, se estruturar, tá? Com a finalidade de se organizar um ambiente tranquilo, um ambiente de harmonia entre os indivíduos, tá? Embora, né, naturalmente isso não aconteça. A gente vê diversas disputas territoriais, né, diversas disputas de poder, né, principalmente nesses conflitos territoriais o poder está diretamente ligado, vocês compreendem as guerras, né, as guerras acontecentes no mundo. Exemplo delas é a Primeira Guerra Mundial, né, que tinha práticas das políticas imperialistas, né, no qual os países eles tinham a mentalidade de conquistar e expandir seus territórios, tá? E essa má divisão na época, né, na Primeira Guerra Mundial, no final do século XIX para o começo do século XX, fez com que gerasse conflitos de poder, pois quem tem mais território tem mais poder, tá? Essa é uma frase que é bem fácil de compreender, né? Tá certo? Principalmente as disputas aqui no Ceará, aqui no Fortaleza, né? As disputas entre as organizações criminosas, tá? Disputas territoriais. Aqui tem mais poder, tá? Mas aqui nós trabalhamos assim de forma conjunta, o Estado, a política, o poder de forma, tá? A gente sabe que o poder também tem formas locais, tá? Eles se espalham de formas locais. Então, apesar desse grupo, né, como os indivíduos eles irão se relacionar com a finalidade de se tornar mais harmônico, tranquilo, não aconteça, tá? Porque essas disputas de poder geram muitos conflitos, né? Conflitos esses que são tenebrosos, que são bastante violentos, certo? E aí, gente, tem a criação das normas, né? A política, ela cria essas normas, criam leis, tá? Que serão estabelecidas e seguidas dentro desse ambiente, tá? E quando tem essa criação de normas, tem hierarquia, né? Quando faz essa hierarquia, mostra também, traz também uma diferenciação de poder, tá? E aí a gente entra para o nosso segundo conceito, né? O que é o poder? Né? Então anote no seu caderno, anote no seu apontamento, tá? A grosso modo, tá? O poder é a capacidade que um indivíduo
tem, tá? De conseguir fazer com que outro indivíduo siga o interesse do primeiro, certo? Então vamos lá, o que significa poder? É a capacidade de um indivíduo consiga, tá? Capacidade de autoridade que um indivíduo, né, consiga fazer com que outro indivíduo siga os interesses, tá? Do primeiro, ok? Assim, de a grosso modo, tá? Ou seja, né, a grosso modo é passar para outra pessoa algo de seu interesse, tá? Isso que é poder. E aí, gente, essa relação de poder está diretamente relacionada às relações entre as pessoas, tá? Entre pai e filho, entre funcionário e patrão, tá? Essa relação de poder está ligada diretamente a isso. E aí, gente, nós temos uma definição clássica de poder, no qual Aristóteles, tá, define 3 tipos de poder: o fraterno, o despótico e o político. Esses 3 formas de poder segundo Aristóteles, certo? Pois anote no caderno de vocês: fraterno, o despótico, quase não sai, e o político. Esses 3 formas de poder, tá? É uma definição clássica. É uma definição clássica feita por Aristóteles. E o fraterno, gente, é a capacidade, tá, de defender os interesses daqueles que não estão no poder. Ou seja, tá, a gente tem uma figura da família, né, no qual a mãe, ela defende os interesses dos seus filhos, né, ela que está no poder, na família, o pai tenta defender o interesse da sua família, tá, e dos menores, né, desse cuidado maior. A outra relação que Aristóteles fala é o despótico, tá, que é defender os interesses dos seus, né? Defender os seus próprios interesses, tá certo? Sempre está vinculado esse poder despótico em pessoas que têm uma elevado nível socioeconômico, tá? Tanto que tem um livro chamado Ideologia Alemã, tá, que fala que os interesses de uma época são interesses de uma elite de uma época, tá? De uma determinada época. Então, esse poder pode-se dizer que é quando um indivíduo quer defender seus próprios interesses, tá certo? E temos o poder político, tá? Que é a mescla entre os poderes despóticos e os poderes políticos, tá? Então, sempre está vinculado a um cargo. Exemplo, um presidente. Tá? Ele tem os seus interesses, mas tem os interesses de um grupo, né? De uma minoria. Ele tenta fazer, né, aquela politicagem, tá? Para se manter no poder, para se ter influência, ok? Isso que a gente falou, né? A gente viu é a definição clássica, tá? Já a definição da sociedade contemporânea, tá? A definição moderna divide-se em econômico, ideológico e político. Esses 3, tá? Econômico, ideológico e político. Anote aí, tá? Da sociedade moderna na sociedade contemporânea, tá? E o que é o poder, tá? O poder econômico, tá? É o poder, né, que as pessoas têm através das posses dos seus bens econômicos, tá? E aí eles utilizam esses bens para controlar e influenciar, induzir outros indivíduos em algumas determinadas ações, tá? É como você utiliza a sua riqueza para conseguir influenciar outros à sua volta, tá? Já no ideológico, né, geralmente, né, garante a sua autoridade através do seu conhecimento, tá? Das suas informações. Então, eles possuem o controle através das informações. Exemplos são cientistas, tá? São sábios, teóricos, que têm esse poder ideológico, tá? E o poder político, né? Garante autoridade aqueles que têm controle de mecanismo de força, né? Que tem controle das forças armadas, tá? O exemplo que temos é um líder político, né?
um chefe de Estado, ele tem ao seu lado as Forças Armadas e o Estado ele acaba tendo um monopólio desse poder, né, desse poder político, tá certo? Porque só ele controla, tá? E aí, gente, o Weber, tá? Max Weber, ele tem suas 3 formas de dominação, tá? Tem a dominação racional, a tradicional e a carismática, tá certo? A racional ou legal é aquela dominação, tá? Aquela autoridade investida a partir de um ordenamento jurídico, tá? Através de uma, como é que eu posso dizer? Uma ordem, né? Uma ordem jurídica, tá? E aí, gente, essa autoridade, ela vem através de que o poder ele se concentra nas mãos de pessoas que têm cargos, tá? Do seu nível de cargo, tá? E no qual esse poder ele só pode ser desenvolvido com pessoas que têm competência para o tal tipo, né, para o tal uso da autoridade. O exemplo são os juízes, né? Os juízes eles são competentes, eles podem ter um ordenamento jurídico, eles podem ordenar, tá certo? Já o tradicional, tá? A classificação de Weber, tá? É a dominação a partir dos seus privilégios, tá? A partir dos costumes daquela sociedade. Então, numa sociedade patriarcada, né? Sempre ele irá utilizar dos seus privilégios, tá certo? E a carismática, tá? A carismática que é considerada a mais instável para o Weber, tá? Que a liderança vem a partir das suas qualidades do indivíduo, pelo seu discurso, tá? E aí, ao esse indivíduo demonstrar essas qualidades, ele acaba gerando seguidores, tá? Pessoas começam a seguir porque acreditam na qualidade desses indivíduos, tá? E consequentemente, ele também não tem costume, não tem tradição, são instáveis. E a partir do momento que esse líder ele vem a falecer, tá? E ele não consegue, é muito difícil ter o outro que fique no seu lugar, tá? E aí pode enfraquecer o movimento. Dito isso, um exemplo, temos a desenfragmentação da Iugoslávia, tá? A antiga Iugoslávia, até os anos 90, era um território só, tá? No qual tinha 6 repúblicas, diversas etnias, diversos costumes, diversas línguas, tá? E o que aconteceu? Durante muito tempo ela foi governada por um marechal, tá? O Marechal Tito, tá? No qual ele conseguia fazer a harmonia do povo, da população, tá? E quando ele vem a falecer, a população acaba não conseguindo, tá, ficar estável e começa o processo de desfragmentação do território. Tá certo? E aí a gente já viu, né, já vimos o conceito político, o conceito de poder, e agora a gente vai ver o Estado, tá? O conceito de Estado. O Estado, gente, com E maiúsculo, tá? Eu sempre escrevo Estado com E maiúsculo, tá certo? Que é um conjunto de poderes políticos de uma nação dentro de um território, tá? Então é criado normas, é criado leis, tá? Para que as pessoas, né, obedeçam o poder do Estado, tá certo? Tranquilo? E no Estado ele vai dar essas orientações, vai dar esses direcionamentos, essas normas e ordenamentos, tá? Como o poder ele vai se organizar dentro da sociedade. O Estado dá esse direcionamento, tá? A representação do Estado, né, ele vem aparecer lá na Mesopotâmia, quando a sociedade ela vai se tornando mais complexa, ok? E aí, gente, o Estado ele começa a se consolidar, tá? E aqueles que estavam no poder político, né, sempre foi ligado durante muito tempo à religiosidade, tá? Tanto que a história mostra isso, né? Temos um exemplo muito grande que foi o Henrique, né? O rei Henrique VIII da Inglaterra, né? Da casa Tudors. E o que aconteceu? Tem até uma série, tá, gente? Mas que tá no Globoplay, que é os The Tudors, que mostra muito isso, tá? A Igreja Católica, né? Durante o século XV, por ali, durante, né, séculos passados, foi muito forte, imponente dentro do território europeu,
tá? Os reis, né, a monarquia, tinha que ser abençoada pelo Papa, pela Igreja Católica, tá? A Igreja Católica, ela tinha uma posição de clero, né, era bastante influente, tá? Então, a igreja, tanto que a igreja, durante o reino de Henrique VIII, no qual ele quis se casar, ele era casado com a rainha Catarina e queria se divorciar para casar com a Ana Bolena, né? Ele rompeu com a Igreja Católica, pois a Igreja Católica não estava dando o que ele queria. Ele rompeu com a Igreja Católica e fundou a Igreja Anglicana, tá certo? Quando ele funda, né, acontece um alvoroço em toda a Europa, tá? Até os herdeiros no qual ele teve, o Henrique com a Ana Bolena, que era a primeira Elizabeth, né? Ela não passou muito tempo para poder assumir a coroa. Tá? Ela passou por um momento para ser legitimada. Foi muito complicado porque a Igreja Católica ela conseguia dar normas ao Estado, tá certo? Então, sempre vai haver, o Estado sempre vai influenciar, sempre vai dar uma influência de alguma forma, ou seja, pela força física, ou seja, pela manipulação de ideias, ou seja, pelas normas estabelecidas. Sempre o Estado ele vai influenciar e orientar, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido, né, de forma geral, esses 3 conceitos, e no próximo vídeo a gente vai ver os estados, né? Os estados absolutistas, o estado neoliberal, o estado liberal, tá certo? Então, um beijo e até a próxima aula.